Olá, alunos, boa tarde. Vamos então para a aula de história. A aula de hoje é sobre feudalismo. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um processo que ocorreu na Europa na Idade Média. Foi um sistema socioeconômico, por quê? Socioeconômico porque envolvia uma estrutura de sociedade e uma estrutura econômica. Na aula passada a gente viu sobre os francos. Os francos eles vão dar início na Idade Média, porque eram povos bárbaros que invadiram terras que eram do Império Romano e foram se estabelecendo, criando novas dinastias, novas cidades, né, novos reinos. E depois de Carlos Magno, que dominou uma grande parte da Europa, o reino dele foi se despedaçando. Então, cada um desses reinos acabaram tendo essa característica dos feudos, que virou o feudalismo que a gente conhece. Então, o que é o feudalismo? É o sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média entre o século V ao século XV e que baseava-se em relações servis de produção, ou seja, onde tinha o ser feudal e os servos que faziam a produção de tudo que era necessário. Quais foram as origens do feudalismo? As invasões bárbaras ao Império Romano. Né, os bárbaros, que eram povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, que não tinham cultura romana. Então, lá pelo século IV, os germanos, né, os povos bárbaros, começaram a migrar para o interior do Império Romano, fugindo dos hunos, que era a terra onde eles moravam. Então, houve a desintegração do Império Romano total, foram se dividindo, e no ano de 476 depois de Cristo, acabou se formando os pequenos feudos. Então, o feudalismo ele vai ter, para sua construção, eles vão ter características do Império Romano mais dos Impérios Bárbaros. Vamos ver quais são as contribuições que os romanos deram para esse sistema. A Vila Romana, ou seja, senhores romanos abandonaram as suas cidades e foram para os seus latifúndios no campo, dando origem aos feudos medievais. E o Colonato, onde muitas pessoas que viviam na cidade foram buscar proteção e trabalho na terra dos grandes senhores, que acabaram formando esse processo de servidão aos senhores. A contribuição dos bárbaros. A atividade agropastoril, ou seja, o pessoal desse período vivia principalmente da plantação e do pastoreio de gados, ovelhas e cabras. O comitatus, onde seria o guerreiro que jurava defender seu chefe até a morte, porque era o chefe que dava dinheiro para o seu exército. E o benefício, que era a recompensa que os chefes militares recebiam após cada conquista batalhada. Também tem a questão do direito constitucionário, onde as leis não eram escritas, eram leis que eram sancionadas e eram seguidas como costume. Então os costumes viram leis. Qual que era a organização econômica do feudalismo? Né, era uma imensa. Tinha os feudos, que eram imensas propriedades rurais governadas pelo senhor feudal. Né? A terra ela era prestígio, status, fonte de riqueza, ou seja, quanto mais terra você tinha, mais rica você estava. Né? Então a economia ela era amonetária, ou seja, não era dinheiro, era troca de produtos. E subsistência, se produzia para sobreviver, não tanto para comércio. A gente vai ver agora como que era um feudo, né? Então o feudo era dividido no manso senhorial, que é onde ficava um castelo do rei e terras exclusivas do uso do senhor feudal. O manso servil, terra que os escravos poderiam utilizar para fazer suas plantações, morar, e terras comunais, que eram bosques, pastos e lagos, que eram utilizadas por todos no feudo, tanto pelo senhor feudal quanto pelo servo. Então aqui temos a divisão mais ou menos de como seria um feudo. Né? O manso senhorial em cima, o manso comunal, onde era uma área de livre estadia para todos, e o manso servil. A organização social no feudalismo como que era? Cada grupo tinha a sua função específica, e era difícil subir, quase não existia a mudança de classe social, então você não ascendia socialmente. Se você nascesse servo, provavelmente você ia morrer servo.
O que permitia um pouco dessa mudança era o clero. Então permitia alguns servos entrar na igreja, no clero, mas no baixo clero, onde só seria um padre, um monge, que não tinha aquela importância do clero maioral. Então vamos ter o clero, que era o representante da Igreja Católica, que possui enorme prestígio na sociedade feudal, a nobreza, onde eles eram responsáveis pela segurança, responsáveis, né, por defender aquelas terras, e eram formadas principalmente pelos senhores feudais e reis. A maioria da população eram servos, que trabalhavam e produziam riqueza para o senhor feudal. Então temos aqui a organização social da época. Né? Para o servo morar na terra do rei, na terra do senhor feudal, dos reis, eles tinham que pagar alguns impostos. Então a gente vai ter uma lista desses impostos aqui. A corvéia, que era o trabalho gratuito do servo que ele tinha que fazer para o senhor feudal em algum momento do ano. Tinha as banalidades, que eram impostos pagos pela utilização da infraestrutura do feudo, ou seja, do moinho, do forno, celeiros, para usar aquela estrutura. Tinha a talha, que geralmente era a metade da produção que era entregue ao senhor feudal pela produção servil. Né? A mão morta, que era imposto pago pela morte do chefe da família. Ou seja, na minha família tem meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Se meu pai morre, a gente tinha que pagar um imposto para continuar usando a terra. Tínhamos a capacitação, que todo ano era um imposto pago para o senhor feudal, onde cada pessoa tinha que pagar. E além disso, os servos, eles tinham que prestar serviço militar obrigatório. Ou seja, em caso de guerra, eles tinham que ir para a guerra e, caso precisasse, utilizar a sua casa para o senhor feudal poder guerrear, poder se curar, se esconder e por aí vai. A vida boa era a vida da nobreza. A nobreza só vivia lá recebendo dinheiro do nobre, não, dinheiro do servo, e lutando e brigando. Né? A Igreja Católica ela reforçava o papel da nobreza e da proteção material da sociedade. Ou seja, se o cara é nobre é porque foi uma escolha de Deus, seja ele assim. Então a igreja protegia. E havia uma relação de sucerania e vassalagem. O sucerano, geralmente ele era um nobre que doava uma terra, né, um feudo, para um outro nobre. E o vassalo era o nobre que recebia esse benefício. Então ele tinha que fazer, geralmente acontecia entre rei e senhor feudal, né? O senhor feudal recebia um feudo do rei e ele fazia um juramento de fidelidade ao sucerano, ao rei. Um juramento que protegeria a qualquer custo as terras, como exército, com valores financeiros e por aí vai. E qual era a função da igreja em todo esse contexto feudal da Idade Média? A gente vai ver que a igreja teve muita importância, mas por quê? O senhor feudal ele tinha o poder local, o rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a igreja tinha o poder universal. A igreja podia mandar em qualquer lugar e colocar qualquer lei que tinha que ser obedecido por todos. Né? A igreja ela foi proprietária de 1/3 das terras da Europa. Ou seja, se pegasse a Europa e dividisse por 3, só uma parte era inteiramente da igreja. Né? E ela influenciava na vida e no comportamento das pessoas. Ela estava na mentalidade daquele período inteiro. Ou seja, tanto que a gente fala que é impossível alguém naquela época ser ateu, porque não se podia imaginar uma pessoa que não acreditasse em Deus. Você podia não seguir a igreja, mas não acreditar em Deus era meio que impossível na mentalidade daquele período. Aquele período, a teoria que predominava na filosofia, nas ciências, era o teocentrismo. Ou seja, Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Então, Deus era o centro de tudo. A gente vai falar depois do geocentrismo, que mais pra frente vai se acreditar, que a Terra é o centro do universo. Isso vai vir com o humanismo, né? O foco nos humanos. E depois a gente vai para o heliocentrismo, que é a teoria que a gente aceita hoje, que o Sol é o centro do sistema solar e das coisas.
Mas naquela época era o teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Ele vai ser oposto ao antropocentrismo, onde o ser humano é o centro de tudo. Como que era organizado, então, a Igreja Católica? O clero, né, ou seja, a igreja, era dividida em clero secular, que era aqueles que tinham contato com os fiéis, os padres, bispos e demais poderes, e o clero regular, que era quem vivia nos conventos e nos mosteiros. É importante a gente destacar que são nos mosteiros que vão ficar guardados aquelas escrituras gregas, que a igreja não queria que ninguém lesse, mas os mosteiros possuíam. E daí vai nascer muitos pensamentos cristãos, que a gente vai ver não só em filosofia, mas em história mais para frente, como vai ser o caso da patrística, da escolástica, né, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, vão todos se basear na conversa com Aristóteles, com Platão, que ficava nesses mosteiros. Né? Ao clero regular, coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica, como eu falei agora há pouco. Eles praticavam o canto gregoriano. Você pode pesquisar aí que você vai ver que é um canto bem bonito, assim, meio emocionante. E a igreja monopolizava a educação e a cultura, ou seja, a igreja era a base de tudo naquele período. Os monges, eles eram responsáveis pela cópia à mão de livros e eram chamados de copistas, né? Ou seja, os monges copiavam livros. Vai ser na igreja que vão surgir as primeiras universidades na Europa. Né? Elas vão surgir na Baixa Idade Média, ali pelo século XI e século XV. Mestres e estudantes em torno de uma cidade específica destacavam-se pelo ensino de determinada disciplina, ou direito, ou teologia, ou medicina, que vai ser os primeiros a surgir. Oxford na Inglaterra e Coimbra em Portugal são instituições desse período, que existem até hoje. Se bater no Google lá, você vai ver imagens, fotos que são maravilhosíssimas, prédios antiguíssimos, lindos, lindos de se ver. Então aqui a gente tem uma imagem de um monge copista, né, que era responsável por copiar os livros. Alguns acontecimentos da Idade Média que foram importantes para a gente ver é a Inquisição medieval, é um deles. Né? O Tribunal da Inquisição eram instrumentos utilizados pela Igreja para impor seus valores, as suas ideias ao conjunto da sociedade, normatizando o comportamento social. Ou seja, se você não seguisse o plano da Igreja, você era queimado. É um absurdo isso. Então o Tribunal do Santo Ofício, ali pelo século XII, perseguia, matava e torturava quem era considerado hereges. Ou seja, teve muito casos de mulheres que eram consideradas bruxas, né, por terem religiões diferentes, por adorarem a natureza, né, por fazer chás e coisas que eles consideravam rituais e bruxaria. Em 1252, é institucionalizado o Tribunal da Inquisição pelo Papa Inocêncio IV, na bula Ad Estiparda. Nessa bula ela é conhecida também como o Alto da Fé. Tinha, né, o Alto da Fé. O Alto da Fé era uma cerimônia pública em que comprovava perante a todos o poder da igreja. Então, inúmeras pessoas morreram nesse processo. Inúmeras pessoas foram presas. Inúmeras pessoas foram martirizadas. Foram torturadas. Tem alguns livros como O Martelo da Feiticeira que vai ser um manual de como torturar pessoas, né, de como descobrir bruxas. E foi na Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal ali, os judeus foram os principais alvos disso, principalmente pela questão econômica, porque se acreditava que o judeu que tinha dinheiro poderia ser um perigo contra a igreja. Então foram os principais perseguidos na Península Ibérica. Então aqui tem uma imagem mais ou menos de como seria a Inquisição medieval. Pessoas sendo queimadas e muitas pessoas aplaudindo, olhando aquilo. E todo um processo muito perigoso naquele período. Por que foi perigoso? Porque muitos livros foram queimados, conhecimentos perdidos, muitas pessoas morreram por nada,
né? Foi um momento muito triste da história. Por isso que a Idade Média é conhecido como a Idade das Trevas, porque o conhecimento foi perseguido pela igreja. Qual estilo? Um outro fator que a gente é importante a gente ver é o estilo arquitetônico, né? A gente tem algumas imagens que o estilo românico foi muito utilizado, né? Que tinha grossos pilares, tetos, arcos, abóbada, janelas estreitas e muros bem reforçados para evitar a guerra. Então aqui temos alguns exemplos. Aqui o interior de uma igreja em estilo românico, bem simples, era um estilo bem simples. E vamos ter o estilo gótico, que vai predominar ali mais ou menos entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Ele tem a diferença porque ele tem uma linha mais desenhada, mais suave, né? Eles possuem janelas grandes, tem vitrais coloridos, abóbadas, que são essas partes de cima, né? Que faz assim, bem altas, e são prédios lindos que tiver até hoje. Um exemplo é a Catedral de Notre Dame, né? Que vem aquela história do Corcunda de Notre Dame, na França. É bem legal, procurem ali na internet que vocês vão ver isso. Inclusive pegou fogo na Catedral de Notre Dame, ela está em reconstrução. Aqui é a imagem, por exemplo, de uma igreja em estilo gótico. Temos as rosáceas ali em cima, né? Que fica na entrada da igreja e a luz bate ali e ilumina o altar numa hora por dia. Daí vamos ter algumas coisas da cultura. Né? Na pintura, a gente vai ter Giotto e Cimabue, porque principalmente era pintura sacro-santa. Se pintavam santos e divindades de forma humanizada. Na música vamos ter a música sacra, né, que vai ser a música da igreja, como o canto gregoriano, e a música popular, que vão ser trovadores e menestréis, que vão cantar versinhos, trovas de amor, de briga e por aí vai. Na literatura, vamos ter a poesia épica, onde vai exaltar o cavaleiro que vai ir em prol da cristandade, lutar, e a poesia lírica, né, que vai exaltar o amor entre o cortês, entre o cavaleiro e a sua dama. Um livro que vem desse tempo é Tristão e Isolda. Pesquisem sobre, muito interessante. Na ciência e filosofia, a gente vai ter pensadores como Roger Bacon, que ele vai começar ali um método científico, e vamos ter o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que vai fazer a base da fé cristã, que vai harmonizar a fé com a razão, né? Então vai misturar ali Aristóteles, Platão com o pensamento cristão. Como exercício, eu vou deixar para vocês a seguinte questão. Pesquise um pouco sobre a vida de Santo Agostinho e escreva no caderno que ele foi e quais são as suas principais obras. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal. E é isso.